A paz do Senhor, amados irmãos, nesta noite nós viemos aqui a compartilhar mais uma vez concernente à palavra de Deus, neste momento de crise, que nós temos vivido. Porém, Deus está no controle de todas as coisas e nesta noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra concernente àquilo que Deus há de falar aos nossos corações nessa noite. E eu convido, amados irmãos, a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 20, de verso 1 e verso 2, que diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da servidão. Aqui a palavra do Senhor nos aponta que o Senhor ele toma o seu povo Israel para retirá-lo da terra do Egito, demonstrando claramente de que a vontade de Deus era que o seu povo fosse resgatado do estado que ele se encontrava. E nessa noite não é diferente. O Senhor ele quer que o seu povo seja resgatado da escravidão deste mundo, seja resgatado daquilo que esse mundo tem proporcionado aos cristãos, e precisamos assim nos atentar a tal libertação apontada pelo Senhor. A libertação esta que nos faz um paralelo com o Novo Testamento, que está escrito na carta de Judas, irmão do Senhor, que vai dizer o seguinte às nossas vidas. Carta de Judas, no seu capítulo 1, de verso 5, vai dizer que o Senhor Jesus, ele resgata o seu povo, mas concernente àqueles que ficaram no deserto, acabam de uma certa forma perecendo. Diz assim, versículo 5, carta de Judas: Mas quero lembrar-vos, como quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Isso nos traz um alerta para que, em meio a todos esses problemas que nós temos vivido, nós venhamos a confiar no Senhor e continuar acreditando, independente da circunstância que nós viemos a estar, independente do ambiente que nós estamos vivendo. Nós precisamos assim triunfar em meio à dor, em meio ao problema, em meio às lutas que sobrevêm sobre as nossas vidas, porque o cristão é aquele que crê no impossível. O cristão é aquele que anda sobre as águas, mesmo que o mar esteja revolto, ainda que muitas das vezes as águas pareçam que nós estamos afundando, ainda que muitas das vezes pareça que nós não conseguiremos andar sobre as águas. Mas o Senhor ele nos faz um exemplo usando a vida do apóstolo Pedro. Quando Pedro vai demonstrar que ao decorrer da sua caminhada ele teve altos e baixos. E esse altos e baixos vai nos apontar que o mesmo homem que pregou a 3.000 almas, o mesmo homem que pregou a 5.000 almas, é o mesmo homem que teve suas limitações ao decorrer de sua vida. É o mesmo homem que ele afunda quando ele tenta andar sobre o mar e por duvidar em meio às ondas revoltas ele começa a afundar. Este homem é chamado de Simão Pedro, que retrata automaticamente a nossa vida cristã. Nós, hoje Pedro seria a igreja, nós seres humanos limitados que muitas das vezes iremos negar Jesus em nossas atitudes, iremos negar Jesus em muitas circunstâncias de nossas vidas, mas isso não significa que o Cristo ressurreto se esqueceu de nós. Isso não significa que o propósito de Jesus não seja mais poderoso do que a limitação humana. E por este fato é apontado em nossas vidas de que nós precisamos triunfar em meio aos problemas. E quando nós olhamos novamente para o livro de Êxodo, no capítulo 20, nós vamos ver que o Senhor ele teve prazer em tirar o seu povo da terra do Egito. Mas tem uma coisa que nós precisamos observar, que o Egito não saiu do povo de Israel. E desta forma é o processo da santificação que precisamos viver. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Nós estamos nesta terra, mas não somos dessa terra. Nós estamos naquilo que foi criado por Deus, mas como criaturas nós precisamos retornar ao nosso Criador. E por este motivo precisamos nos desprender deste mundo, algo que parecia escândalo naquele período para a igreja primitiva.
Homens e mulheres que se desprendiam muitas das vezes das suas próprias propriedades. Homens e mulheres que preferiam viver nas montanhas escondidos em meio à perseguição do que exatamente negar o nome de Jesus Cristo. E hoje não é diferente, nós precisamos reconhecer que nós estamos aqui de passagem. Como o apóstolo Pedro, transformado e lavado pelo sangue de Jesus e regenerado, vai dizer que nós somos estrangeiros neste mundo, nós somos peregrinos nesta terra. E como peregrinos nesta terra, precisamos nos atentar ao que o Senhor Jesus fez por nós. Mas para isto, precisamos desprender um pouco sobre o que aconteceu com Israel e nos atentar exatamente o que acontece hoje com a igreja. Carta escrita pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, em Colossenses, capítulo 1, versículo de número 3, vai dizer que ele nos transportou do império das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Da mesma sorte, Deus nos tira de um local de perdição, Deus nos tira de um local do medo, de um local de trevas e nos transporta para um local de liberdade, do local de salvação, no lugar de proteção, aonde Ele colocou Israel, assim Deus tem colocado a igreja hoje. Um local guardado pelo Senhor, um local que, segundo o salmista, vai dizer que é o esconderijo do Altíssimo, aonde ninguém pode tocar na sua igreja, ninguém pode tocar na sua noiva, ninguém pode tocar na sua obra, porque o Senhor é fiel para cumprir aquele que Ele tem prometido a nossas vidas. E nessa noite eu convido os irmãos a refletir sobre esta palavra esta que muitos de nós neste momento estamos afastados fisicamente, porém continuamos unidos pelo mesmo Espírito, continuamos unidos ainda pela mesma fé, continuamos unidos ainda pelo mesmo Deus. Que os irmãos possam usar este tempo em casa para refletir sobre o que não fizemos quando tínhamos a oportunidade de fazer, o que não fizemos quando podíamos fazer e não fizemos. Nós estamos aqui também com algo que o Senhor Jesus Cristo colocou em nossas mãos, que foi a pregação do Evangelho. Mas Deus em nenhum momento tem nos pressionado, Deus em nenhum momento tem nos chamado a atenção, sabendo Ele que a realidade nos leva a estar isolado. Porém, Deus Ele nos chama a responsabilidade a continuar anunciando o Evangelho onde quer que estejamos. Onde quer que nós viemos a estar, precisamos testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor, precisamos testemunhar que Ele continua sendo o mesmo que salva, cura e liberta. E nessa noite eu chamo os irmãos à atenção, a refletirmos sobre esta palavra, que o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou do reino para o reino do seu Filho que nos amou. Porém, quando nós olhamos ao povo de Israel, a sua peregrinação, o período que o povo de Israel peregrinava sobre a terra do Egito, e muitas das vezes o povo de Israel acabava de uma certa forma se esquecendo-se de Deus, acabava de uma certa forma não lembrando mais daquele que havia resgatado, daquele que havia tirado o povo de Israel da sua servidão. Da mesma forma, talvez nesse período de isolamento, alguns cristãos têm se esquecido de quem é que libertou eles, de quem é que tirou eles da terra do Egito. O Egito é o mundo hoje, Faraó hoje seria o próprio Satanás. E precisamos nos atentar que o deserto seriam os problemas que nós passamos. E quando nós olhamos claramente para a realidade hoje, nós conseguimos compreender claramente de que Deus não mudou. Da mesma forma que Ele fez no passado, libertando o povo de Israel da terra do Egito, da mesma forma que Ele fez com a igreja nos primeiros séculos cristãos, libertando a igreja do Império Romano, Ele continua libertando a igreja ainda no século 21, no meio a essa crise global, em meio a essa crise que foi ser manifestada no nosso país. Porém, Deus continua sendo o mesmo, Deus continua sendo o Deus que cuida da sua igreja. E que nesta noite nós possamos refletir sobre esta realidade, de que Jesus continua sendo o mesmo. Aquele que um dia você levantou a sua mão e confessou o seu nome como Senhor e Salvador da sua vida, Ele continua sendo o mesmo.
aquele que no processo da sua caminhada te tratou e falou contigo e continua falando e te transformou de glória em glória como a luz da aurora, ele continua sendo o mesmo. Daquele que te protegeu e te livrou em meio à criminalidade da nossa região, do tráfico de droga e de outras coisas que nós temos visto hoje, ele continua sendo o mesmo. E não será diferente no meio dessa crise, essa doença que tem se alojado em nosso país, mas nós pedimos que os irmãos abram os olhos para a realidade e não venham acreditar naquilo que se levantam tantas mentiras para tentar colocar o medo aos nossos corações. Porque se o Senhor guardar a casa, com certeza nós estaremos seguros. Com certeza pode vir os rios, pode vir as tempestades e nada vai abalar a nossa casa. Nada vai abalar aonde nós nos encontramos, que é a rocha da nossa salvação. Amados irmãos, eu convido os irmãos a pensar neste momento sobre o que poderíamos ter feito e não fizemos e o que podemos fazer quando passar esse período. Porque não adiantará de nada Deus ter chamado a nossa atenção, permitindo que tal coisa viesse a acontecer, e nós voltarmos novamente a nossa vida cristã em comunhão com os nossos irmãos, porém nos esquecendo do chamado, da responsabilidade que Deus nos confiou. Como igreja, que agora nós possamos ser mais unidos. Como igreja, que agora nós possamos relembrar que Deus nos tirou da terra do Egito, nos tirou do império das trevas e anunciarmos as boas novas dele. Como igreja, agora que nós viemos a refletir que maior é aquele que busca nos unir do que aquele que busca nos separar. Que nós possamos agora, como igreja de Cristo Jesus, procurar agora, junto com os nossos irmãos, darmos as mãos para poder pregar o Evangelho. Por que eu enfatizo tanto pregar o Evangelho? Porque não tem propósito maior do que este. Não existe significado maior do que este. Nós não fomos chamados para simplesmente fazer parte de uma denominação local. Nós não fomos chamados simplesmente para ter um rótulo de cristãos evangélicos. Nós não fomos chamados simplesmente para ter o título de que eu sou evangélico. Mas nós fomos chamados para anunciar as boas novas, como disse o nosso amado irmão Rubem, que ele nos chamou para a sua maravilhosa luz, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Você foi chamado para isso, amados. Que nós possamos refletir sobre esta realidade, de que Cristo continua sendo o mesmo, de que Deus, assim como libertou o povo de Israel, Deus continua querendo nos libertar dos nossos pecados, das nossas transgressões, porque o Senhor ele não mudou. Ele continua sendo aquele. Olha que o apóstolo, olha que Judas vai nos ensinar sobre essa epístola que ele vai nos dizer. Mas quero lembrar-vos, como quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Quantos vocês se lembram neste momento, quanto nós nos lembramos neste momento, que pereceram, que foram destruídos, que retornaram novamente ao pecado, retornaram novamente para o mundo, retornaram novamente para os domínios das trevas. Não sejamos como o povo de Israel, a parte que não quis obedecer a Deus. Não sejamos como aqueles irmãos que no primeiro século, muitas das vezes, chegaram a tramar coisas contra o próprio apóstolo Paulo e se desviaram a ponto de Paulo falar que entregaria esses irmãos na mão de Satanás. Isso não era porque Paulo estava sendo um cristão sem amor, mas era porque aqueles irmãos, eles não queriam mais estar sobre os cuidados de Paulo. Eles não queriam mais estar sobre os cuidados daquela autoridade que Deus havia constituído. E quando os irmãos não estão mais sobre o cuidado de Deus, quando os irmãos não estão mais sobre o cuidado daqueles que Deus levantou, automaticamente os irmãos estão sobre as garras novamente de Satanás, estão novamente sob o domínio das trevas. Que nós possamos refletir, que não sejamos como aquele povo do Egito, que se levantou contra o Senhor, a reclamar de água, a reclamar de comida, a reclamar de roupa,
a reclamar do frio, a reclamar do calor. Que nós não sejamos murmuradores, mas gratos por todos os bens que Deus tem nos feito. Deus tem levantado um governo pela qual está nos dando até uma forma de nos autossustentar. Governo este que, se estivesse como estava antes, talvez hoje nós estaríamos passando fome. Mas Deus tem nos dado graça, colocado uma pessoa para governar esta nação que o teme. Que nós possamos abrir os nossos olhos também para ver as mentiras que têm sido levantadas, para que não venhamos a cair na mentira da nossa mídia, para que não venhamos a cair na mentira que tem sido levantado desse governo que muitas das vezes não é aquele que deveria ser. Mas sabemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem poderá impedir? E se Deus tem sido conosco, amados, com certeza nós triunfaremos em meio a esse problema. Com certeza nós mais uma vez venceremos este mundo em meio aos seus problemas e mais uma vez, como Igreja de Cristo, estaremos a glorificar e exaltar o nome do Senhor como cristãos genuínos e verdadeiros na fé. Que nesta noite os irmãos possam ficar com esta palavra que está localizada no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 e 2, e que os irmãos possam ficar na paz do Senhor. E como disse o nosso pastor, que nós possamos continuar no estado de risco, continuar em casa, tomando os cuidados necessários para lavar as nossas mãos, tomando os cuidados com as nossas famílias mais velhos, mas que nós possamos continuar as nossas atividades com cuidado e sabedoria, para assim continuar exercitando aquilo que o Senhor nos chamou. Agradeço a oportunidade, ficam todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo.